Imagine um homem tão simples, tão humilde, que mal conseguia se expressar em palavras, mas que, em momentos de oração, literalmente se elevava do chão, como se o céu o chamasse diretamente para si. São José de Cupertino, o santo que voava, foi muito mais do que um milagre ambulante. Ele foi um homem que enfrentou humilhações, perseguições e rejeições, até que Deus revelou nele algo que deixou o mundo inteiro sem respostas. Por que ele levitava? Qual o segredo por trás desses fenômenos que até hoje intrigam a igreja? E o que essa história pode ensinar a você que talvez também enfrente desafios incompreensíveis? Fique comigo e se inscreva no canal, porque nos próximos minutos você descobrirá o mistério e a graça que fizeram deste santo um verdadeiro canal do divino. Giuseppe Deza nasceu no ano de 1603, em uma aldeia modesta chamada Cupertino, localizada na região de Apulia, no sul da Itália. Desde os primeiros momentos de sua vida, parecia que o pequeno Giuseppe havia sido escolhido para trilhar um caminho marcado pelo sofrimento. Antes mesmo de seu nascimento, sua família enfrentou uma tragédia devastadora. A morte de seu pai, que deixou sua mãe grávida e sozinha, com uma montanha de dívidas que a consumia emocionalmente. A casa em que viviam era precária, feita de pedra rústica, com janelas pequenas e um telhado que mal protegia das chuvas que castigavam a região. A aldeia de Cupertino era silenciosa, exceto pelo som ocasional dos sinos da igreja local e o canto dos pássaros que ecoavam sobre os campos áridos. Giuseppe cresceu cercado por esse ambiente de simplicidade extrema, mas também de uma luta constante pela sobrevivência. Sua mãe, Francesca, era uma mulher dura e prática, moldada pelas adversidades da vida. Apesar de amar seus filhos, raramente expressava carinho abertamente. Para Francesca, a prioridade era manter a família alimentada, e não havia espaço para fragilidades. Essa rigidez marcou profundamente o pequeno Giuseppe, que muitas vezes se sentia incompreendido e rejeitado. Desde cedo, o menino demonstrava ser diferente das outras crianças. Enquanto seus colegas brincavam nos campos ou ajudavam suas famílias nas tarefas agrícolas, Giuseppe parecia estar sempre perdido em seus próprios pensamentos. Ele era desajeitado, derrubava tudo o que tocava, e sua lentidão o tornava alvo de zombarias. As outras crianças, em sua inocência cruel, davam-lhe apelidos pejorativos, fazendo Giuseppe sentir-se ainda mais deslocado. Ele não revidava. Ao invés disso, refugiava-se em um canto qualquer, com os olhos marejados e o coração apertado, pedindo silenciosamente a Deus que o ajudasse a entender por que era tão diferente. As noites na casa da família Deza eram especialmente difíceis. Francesca, exausta do trabalho árduo, muitas vezes descarregava sua frustração no pequeno Giuseppe. "Por que você não consegue fazer nada direito, Giuseppe?" dizia ela em tom ríspido, enquanto ele, encolhido, segurava as lágrimas. Não era que sua mãe não o amasse, mas o peso das circunstâncias a tornava impaciente com as limitações do filho. Giuseppe, no entanto, não guardava rancor. Ele aceitava as palavras duras com resignação, muitas vezes indo até o pequeno oratório improvisado no canto da casa para se ajoelhar em oração. Foi em uma dessas noites sombrias que algo notável aconteceu. Giuseppe, com apenas 7 anos, estava sentado ao pé de uma janela, olhando as estrelas brilharem no céu escuro. Ele sentia um misto de tristeza e esperança que não conseguia explicar. De repente, foi tomado por uma sensação de paz tão profunda que seu coração, até então pesado, pareceu se aliviar. Ele não sabia ainda, mas esse momento marcaria o início de sua jornada espiritual. Giuseppe começou a desenvolver um hábito que o acompanharia por toda a vida. Sempre que se sentia rejeitado ou incompreendido, voltava-se para Deus, encontrando conforto e força nas orações simples
que fazia com toda a sinceridade de seu coração infantil. Mesmo com toda a pobreza e as dificuldades, Giuseppe tinha algo que o diferenciava, uma devoção profunda à Virgem Maria. Ele se sentia atraído pelas imagens da Santa Mãe que decoravam a igreja local, onde passava horas em silêncio, contemplando a beleza de sua figura. Enquanto outras crianças viam a igreja como um lugar monótono, Giuseppe sentia ali uma presença viva que o acolhia. Ele carregava consigo uma pequena medalha de Maria que sua mãe lhe dera, talvez sem saber o impacto que aquele gesto teria no menino. No entanto, o sofrimento de Giuseppe não se limitava à pobreza material e emocional. Ele também enfrentava problemas de saúde frequentes. Seu corpo era frágil, sujeito a febres constantes e a dores que o deixavam acamado por dias. Nessas ocasiões, ele experimentava não apenas a dor física, mas também a sensação de ser um fardo para sua mãe e seus irmãos. Em sua inocência, Giuseppe começou a oferecer suas dores como uma espécie de presente para Deus, uma prática que mais tarde se tornaria uma das características de sua espiritualidade. A cada ano que passava, a vida parecia se tornar mais difícil para Giuseppe. Ele ajudava sua mãe como podia, mas sua desajeitada tentativa de contribuir frequentemente resultava em desastres. Certa vez, ao tentar carregar uma cesta de frutas para o mercado, tropeçou e deixou todas as frutas caírem no chão para o desespero de Francesca, que contava com aquele dinheiro para alimentar a família. Ao invés de repreendê-lo, porém, ela ficou em silêncio, percebendo que o menino já estava suficientemente castigado pelo próprio sentimento de culpa. Esse episódio, embora pequeno, marcou profundamente Giuseppe, que começou a perceber a importância de persistir, mesmo diante dos próprios fracassos. Apesar de todas as adversidades, havia momentos de alegria na infância de Giuseppe. Ele amava ouvir as histórias que os anciãos da aldeia contavam sobre santos e mártires, figuras que enfrentaram grandes desafios com coragem e fé. Giuseppe se via neles, imaginando que talvez Deus também tivesse um plano especial para ele, mesmo que, por enquanto, esse plano permanecesse oculto. A infância de Giuseppe Deza foi, portanto, um terreno fértil para as virtudes que mais tarde definiriam sua santidade: humildade, paciência e confiança absoluta em Deus. Cada lágrima que derramou, cada palavra dura que ouviu, cada dor que suportou, tornou-se uma preparação silenciosa para o destino extraordinário que o aguardava. Ele não sabia ainda, mas sua vida, marcada por rejeições e limitações, seria transformada de uma maneira que inspiraria milhões de pessoas ao longo dos séculos. E essa história, tão profundamente humana, apenas começava a ser escrita. Giuseppe Deza era agora um adolescente, mas os anos não haviam tornado sua vida mais fácil. Na verdade, sua juventude parecia apenas amplificar as dificuldades que enfrentava desde a infância. Enquanto outros jovens de sua idade ganhavam respeito e começavam a construir suas vidas, Giuseppe permanecia marcado por sua lentidão e desajeitamento. A aldeia de Cupertino, embora pequena, era cheia de olhares críticos, e ele era constantemente lembrado de sua diferença. As tarefas mais simples, como carregar água ou ajudar na lavoura, pareciam se transformar em desastres inevitáveis quando executadas por Giuseppe. No mercado da aldeia, era comum ouvir cochichos quando ele passava. As vozes sussurradas que ele fingia não escutar o chamavam de inútil ou azarado. Cada palavra parecia cortar sua alma, mas ele mantinha a cabeça baixa, engolindo as lágrimas que ameaçavam cair. Não era apenas a zombaria que o feria, mas a sensação de que, por mais que tentasse, nunca seria aceito nem compreendido. A mãe de Giuseppe, Francesca, continuava sendo uma figura dura e exigente em sua vida, determinada a moldar o filho para que ele pudesse ao menos ser útil à família.
Francesca o obrigava a tentar diferentes ofícios. Primeiro, ele foi aprendiz de um sapateiro, mas após destruir um par de sapatos valiosos, foi dispensado. Depois, tentou trabalhar como pastor, mas perdeu várias ovelhas que haviam se desgarrado enquanto ele orava distraído em meio às colinas. A cada nova tentativa frustrada, Francesca voltava a repreendê-lo, cada vez mais convencida de que Giuseppe nunca teria futuro. Certa noite, após mais um dia de fracassos, Giuseppe saiu de casa em silêncio. Apesar de não receber uma resposta imediata, ele sentiu um leve conforto ao permanecer ali, como se aquela presença maternal lhe desse força para continuar. Enquanto Giuseppe enfrentava essas lutas interiores, algo extraordinário começava a emergir em seu coração. Havia nele uma atração inexplicável pela vida religiosa. Embora se sentisse inadequado para qualquer trabalho manual, sonhava em dedicar sua vida a Deus. Ele se encantava com os sermões dos frades franciscanos que ocasionalmente caminhou até a igreja da aldeia, um edifício simples, mas com uma aura de grandeza que sempre o impressionava. Lá dentro, a penumbra era cortada apenas pela luz tremeluzente das velas. O cheiro de cera queimada misturava-se ao aroma das flores deixadas no altar. Ele ajoelhou-se em frente à imagem da Virgem Maria e deixou que as lágrimas escorressem. "Por que sou assim?" sussurrou em meio aos soluços, sua voz quase inaudível no silêncio sagrado do templo. Visitavam Cupertino, figuras que pareciam emanar uma paz e uma santidade que ele ansiava alcançar. Giuseppe desejava ardentemente ingressar em uma ordem religiosa, mas como poderia alguém como ele, que mal sabia ler e era considerado incapaz, ser aceito em um mosteiro? Apesar de suas inseguranças, Giuseppe decidiu tentar. Aos 17 anos, com o apoio relutante de sua mãe, dirigiu-se ao convento dos frades franciscanos mais próximo. O caminho até o convento era longo e difícil, mas Giuseppe, com os olhos brilhando de emoção, respondeu com simplicidade: "Porque amo a Deus e desejo servi-lo com todo o meu coração." Embora suas palavras fossem sinceras, o porteiro não estava convencido. Ele sabia que a vida no convento exigia disciplina, habilidades práticas e um mínimo de capacidade intelectual, qualidades que Giuseppe parecia não possuir. Após alguns dias de observação, Giuseppe foi rejeitado. A notícia foi um golpe devastador. Ele voltou para casa, sentindo-se mais uma vez, percorreu com determinação. A cada passo, sentia seu coração bater mais forte, misturando ansiedade e esperança. Quando chegou ao convento, foi recebido pelo porteiro, um homem idoso de expressão severa. Ao ouvir o pedido de Giuseppe para ingressar na ordem, o homem o avaliou de cima a baixo, notando suas roupas simples e sua postura desajeitada. "Por que você acha que seria adequado para a vida religiosa?" perguntou o porteiro, sua voz carregada de ceticismo. "Um fracasso. Durante o trajeto, as lágrimas queimavam em seu rosto, mas ao invés de ceder ao desespero, algo nele o impeliu a continuar acreditando. Se Deus realmente quer que eu o sirva, pensava, ele abrirá um caminho, mesmo que agora pareça impossível." Giuseppe não desistiu de seu sonho. Tentou ingressar em outras ordens religiosas, mas foi rejeitado repetidamente. Cada porta fechada parecia reforçar a ideia de que ele era indigno. Mesmo assim, sua fé permanecia inabalável. Ele continuava a frequentar a igreja diariamente, passando horas em oração silenciosa. Aos poucos, tornou-se evidente para aqueles que o observavam de perto que Giuseppe possuía algo raro, uma espiritualidade pura, desprovida de orgulho ou ambição. Ele não queria ser religioso por status ou reconhecimento, mas simplesmente porque desejava estar mais próximo de Deus. Foi apenas por insistência de um parente distante que Giuseppe recebeu uma última chance. Ele foi levado a um convento menor, onde os frades, movidos talvez por compaixão ou pela intervenção divina,
decidiram aceitá-lo, mas não como noviço. Giuseppe começou a trabalhar no mosteiro como trabalhador braçal, realizando as tarefas mais humildes, como varrer o chão, cuidar dos animais e lavar os pratos. Embora as condições fossem difíceis e o trabalho exigente, Giuseppe sentia uma alegria inédita. Estar no mosteiro, cercado pela presença de homens dedicados à fé, era para ele uma bênção. No entanto, sua permanência no mosteiro estava longe de ser tranquila. Giuseppe continuava sendo alvo de críticas e zombarias, tanto por sua lentidão quanto por sua tendência a se distrair durante as tarefas. Havia momentos em que, enquanto varria o chão, era encontrado em êxtase, perdido em oração, com a vassoura caída ao lado. Os frades mais rigorosos viam isso como um sinal de preguiça, mas alguns começavam a perceber que havia algo de especial naquele jovem desajeitado. Aos poucos, Giuseppe estava plantando as primeiras sementes do extraordinário plano que Deus tinha reservado para ele. A juventude de Giuseppe foi uma fase de luta constante, mas também de um amadurecimento silencioso. Cada rejeição que enfrentava parecia fortalecer sua determinação de buscar a Deus acima de tudo. Ele ainda não sabia, mas as provações que suportava não eram meramente acasos do destino. Eram um treinamento divino, preparando-o para a missão grandiosa que o aguardava. No convento franciscano onde trabalhava como braçal, Giuseppe Deza parecia viver à margem dos grandes acontecimentos da vida religiosa. Ele era o jovem a quem ninguém prestava muita atenção, exceto quando cometia algum erro. Suas tarefas incluíam alimentar os animais do estábulo, varrer os corredores de pedra fria e transportar cestos pesados de suprimentos. O ambiente do convento era marcado pelo som constante das rezas, o farfalhar das vestes franciscanas e o eco das passadas firmes nos corredores silenciosos. Para Giuseppe, cada detalhe daquele lugar era precioso. Esforços, os frades frequentemente o criticavam por ser desajeitado e distraído. Havia momentos em que Giuseppe, perdido em oração ou contemplação, esquecia de terminar suas tarefas, o que levava a reprimendas severas. Ainda assim, algo nele começava a chamar a atenção. Em meio às críticas e aos desafios, alguns frades começaram a perceber que Giuseppe possuía uma paz interior que não se explicava facilmente. Ele não guardava rancor, não revidava, não questionava as ordens que recebia. Sempre, estar cercado por pessoas dedicadas a Deus era a realização de um sonho que ele nunca deixara morrer. Mesmo entre as tarefas mais humildes, havia algo diferente na forma como Giuseppe encarava a vida no mosteiro. Enquanto outros talvez vissem o trabalho manual como um fardo, ele o considerava uma oportunidade de servir. Ao limpar o chão do refeitório, fazia suas tarefas cantando hinos baixinho, uma melodia que, embora simples, parecia ressoar com profunda espiritualidade. Apesar de aceitava suas falhas com humildade, pedindo desculpas e tentando corrigir seus erros, mesmo que não conseguisse. Aos poucos, mesmo os mais céticos começaram a notar que Giuseppe vivia sua fé de maneira genuína e profunda. Foi nesse período que Giuseppe começou a demonstrar um comportamento peculiar durante as missas. Enquanto os outros fiéis seguiam os rituais litúrgicos de maneira reverente, Giuseppe parecia entrar em um estado de profunda contemplação. Ele ficava imóvel, com os olhos fixos no altar, como se estivesse completamente alheio ao mundo ao seu redor. Em uma dessas ocasiões, durante a consagração do pão e do vinho, ele foi visto com lágrimas escorrendo pelo rosto. Quando questionado, respondeu de forma simples e sincera: "Sinto como se meu coração estivesse em chamas de amor por Deus." Suas palavras, embora despretensiosas, impactaram profundamente aqueles que as ouviram. Apesar desses momentos de espiritualidade intensa, Giuseppe enfrentava grandes dificuldades para ser
levado a sério. Seu desejo de se tornar um frade e, eventualmente, um sacerdote parecia um sonho impossível. Ele mal sabia ler ou escrever, tinha extrema dificuldade em memorizar textos e, para muitos, faltava-lhe a disciplina necessária para os estudos teológicos. A própria ideia de que ele poderia ser ordenado um dia era motivo de risos para alguns. Contudo, Giuseppe não desistiu. Ao expressar sua vontade de ingressar como noviço, encontrou resistência. Os superiores do convento viam nele uma boa alma, mas não alguém capaz de suportar os rigores da formação religiosa. Ainda assim, sua determinação era inabalável. Ele insistiu tanto que, finalmente, foi permitido que tentasse ingressar no noviciado. Mesmo assim, sua aceitação era condicional. Qualquer falha ou sinal de incapacidade seria motivo para sua expulsão imediata. Giuseppe aceitou essas condições com humildade, confiando que Deus o ajudaria a superar as dificuldades. Os primeiros meses no noviciado foram extremamente desafiadores. Giuseppe tinha que memorizar passagens das Escrituras e responder perguntas complexas sobre a doutrina da igreja. Ele passava horas tentando decorar textos, mas sua mente parecia se fechar sempre que tentava lembrar-se de algo. Muitas vezes era tomado pelo desespero. Em uma noite especialmente difícil, ajoelhou-se em frente a uma pequena imagem de Maria que guardava em seu quarto. Com lágrimas nos olhos, pediu ajuda. Eu não sou capaz, mas sei que a senhora pode interceder por mim. Depois de rezar, sentiu uma calma inexplicável invadir seu coração. No dia seguinte, durante uma aula, aconteceu algo extraordinário. O instrutor, que havia preparado uma série de perguntas complexas, dirigiu-se a Giuseppe e pediu que ele explicasse uma passagem específica do Evangelho. Para surpresa de todos, era a única passagem que Giuseppe havia conseguido memorizar. Ele respondeu com uma clareza que ninguém esperava, e o instrutor ficou impressionado. Esse episódio começou a mudar a percepção de seus superiores. Embora ainda houvesse ceticismo, eles começaram a considerar que talvez houvesse algo de especial em Giuseppe. Esses pequenos milagres continuaram a ocorrer ao longo de sua formação. Sempre que era chamado para responder algo, parecia que Deus o guiava exatamente para o que ele sabia. Apesar disso, Giuseppe nunca se gabava. Pelo contrário, atribuía cada vitória à graça divina e mantinha sua humildade intacta. Seu progresso, embora lento e cheio de dificuldades, começou a se destacar não apenas por sua inteligência limitada, mas por sua fé inabalável e seu coração puro. O período do noviciado também trouxe momentos de solidão e dúvida. Muitos de seus colegas não compreendiam sua espiritualidade e o viam como estranho. Ele era frequentemente isolado, com poucos amigos, mas isso não o desanimava. Giuseppe encontrava consolo na oração e em tarefas simples. Certa vez, enquanto cuidava de um jardim no convento, disse a um colega: "Se não posso ser grande em palavras, quero ser grande em amor. Cada erva que arranco, arranco para a glória de Deus." Finalmente, após anos de esforço e perseverança, Giuseppe foi aceito como frade franciscano. Esse momento foi de grande alegria para ele, mas também de profunda humildade. Ele sabia que sua jornada estava apenas começando e que os desafios à sua frente seriam ainda maiores. Contudo, sua fé o sustentava e ele estava determinado a continuar servindo a Deus da maneira que pudesse. A história de Giuseppe Deza, agora conhecido como Frei José, era um testemunho vivo de que a perseverança e a fé podem superar até mesmo as barreiras mais impossíveis. Ele não era perfeito, mas era um exemplo de que Deus escolhe os mais simples e humildes para realizar obras grandiosas. Cada passo que dava o aproximava mais do extraordinário plano que o aguardava. Um plano que ele jamais poderia imaginar em sua plenitude.
Após ser aceito como frade franciscano, Giuseppe Deza, agora conhecido como Frei José, iniciou uma nova etapa de sua jornada. Ele acreditava que finalmente havia encontrado seu lugar no mundo. Mas logo percebeu que ser frade não seria uma tarefa fácil. Os frades do mosteiro onde ele foi designado valorizavam a disciplina, a obediência e o trabalho rigoroso, qualidades que Frei José possuía de coração, mas nem sempre conseguia demonstrar na prática. Sua vida no convento seria marcada por desafios, mal-entendidos e a necessidade de provar constantemente que sua fé era genuína, mesmo diante de limitações que o tornavam alvo de críticas e suspeitas. No mosteiro, as manhãs começavam cedo. Antes do amanhecer, o toque solene do sino ecoava pelos corredores frios, chamando os frades para a oração matinal. Frei José, com os olhos ainda pesados de sono, era sempre um dos primeiros a chegar à capela. A penumbra do local era iluminada pelas chamas vacilantes das velas, e o aroma de incenso impregnava o ar, criando uma atmosfera de reverência e introspecção. Para Frei José, aquele era o momento mais aguardado do dia. Ele se ajoelhava diante do altar com uma devoção tão intensa que muitas vezes parecia esquecer o mundo ao seu redor. Suas orações eram longas e profundas, e ele as fazia com tanta sinceridade que alguns frades começaram a notar algo diferente nele, algo que não conseguiam explicar. Apesar de sua devoção inquestionável, Frei José continuava sendo um alvo fácil para críticas. "De novo, Frei José", comentou um dos irmãos, balançando a cabeça em desaprovação. Ele, envergonhado, apenas abaixou a cabeça e pediu desculpas, sentindo o peso de ser constantemente visto como um estorvo. Ainda assim, havia algo em Frei José que começava a intrigar os outros. Sua humildade era tão profunda que ele jamais se defendia ou justificava seus erros. Ao invés disso, ele os aceitava como uma forma de penitência e continuava a realizar suas tarefas com paciência e determinação. Seus superiores o encarregavam de tarefas simples, como limpar o refeitório ou cuidar do jardim, mas ele frequentemente enfrentava problemas. Em uma ocasião, enquanto carregava um vaso de barro cheio de água para regar as plantas, tropeçou e deixou o vaso se espatifar no chão. O som do barro quebrando reverberou pelos corredores, atraindo a atenção de outros frades, que imediatamente vieram verificar o que havia acontecido. Mesmo quando era repreendido, respondia com um sorriso tímido, transmitindo uma serenidade que parecia vir de uma fonte muito além dele. Essa atitude, tão incomum, começou a despertar curiosidade entre os frades, alguns dos quais começaram a vê-lo não apenas como um jovem desajeitado, mas como alguém que possuía uma espiritualidade singular. Foi durante esse período de provações que Frei José começou a manifestar os primeiros sinais de um dom extraordinário que marcaria sua vida. Durante as celebrações da missa, ele parecia entrar em um estado de contemplação tão profundo que ocasionalmente perdia completamente a noção do que acontecia ao seu redor. Em uma dessas ocasiões, enquanto o sacerdote elevava a hóstia consagrada, Frei José foi tomado por uma emoção tão avassaladora que caiu de joelhos, com os olhos fixos no altar e lágrimas escorrendo pelo rosto. "É como se ele estivesse vendo algo que nós não vemos", comentou um dos frades, com uma mistura de fascínio e perplexidade. Esses episódios, porém, começaram a gerar controvérsias. Alguns viam neles um sinal de santidade, enquanto outros suspeitavam de exagero ou até mesmo de fraqueza mental. Frei José, por sua vez, jamais tentou explicar o que sentia. Ele sabia que era difícil para os outros entenderem a intensidade de sua experiência espiritual e não queria chamar atenção para si mesmo. José foi chamado à presença do prior do mosteiro, que o questionou com firmeza.
Por que você reage dessa forma durante a missa? O que você está tentando provar? José, com os olhos baixos e a voz serena, respondeu: Eu não sei explicar, meu senhor. Quando estou diante de Deus, sinto um amor tão grande que parece que meu coração não pode contê-lo. Essas palavras, ditas com tanta simplicidade, impressionaram o prior. Para ele, o mais importante era continuar servindo a Deus da melhor maneira que podia, mesmo que isso significasse enfrentar a incompreensão e a desconfiança de seus irmãos. Os desafios aumentaram quando começaram a circular rumores de que Frei José poderia estar simulando esses momentos de êxtase para atrair admiração. Seus superiores, preocupados com a reputação do mosteiro, decidiram submetê-lo a uma série de testes rigorosos para verificar sua autenticidade. Em uma dessas ocasiões, Frei, embora ainda houvesse dúvidas, ele decidiu dar a Frei José o benefício da dúvida. Vamos observar com atenção, disse aos outros frades. Se isso vem de Deus, será confirmado. Se não, será revelado. Essa decisão trouxe certo alívio a Frei José, que se sentia exausto por tentar justificar algo que nem ele mesmo compreendia totalmente. Para ele, cada momento de êxtase era um encontro íntimo com Deus, e não um espetáculo para os outros. A tensão no mosteiro, no entanto, não diminuía. Enquanto alguns frades começaram a admirar a espiritualidade de Frei José, outros continuavam a vê-lo como um problema. Essa divisão gerava um ambiente de incerteza e inquietação, que testava a paciência de todos. Frei José, por sua vez, encarava tudo com uma calma impressionante, dedicando-se cada vez mais à oração e à meditação. Ele sabia que seu caminho seria marcado por dificuldades, mas confiava que Deus estava conduzindo sua vida, mesmo nos momentos mais obscuros. Foi nesse contexto que começou a se formar a reputação de Frei José, como alguém que possuía um dom especial. Pessoas de fora do mosteiro começaram a ouvir relatos sobre o jovem frade que, durante a missa, parecia estar completamente envolvido em um amor divino. Algumas vinham de longe para assisti-lo, esperando presenciar algo extraordinário. Frei José, no entanto, nunca buscava essa atenção. Para ele, cada momento no mosteiro era uma oportunidade de servir e crescer na humildade, mesmo que isso significasse carregar o peso da incompreensão e da crítica. Essas provações, embora dolorosas, estavam moldando Frei José em algo muito maior do que ele próprio poderia imaginar. Cada dificuldade que enfrentava, cada lágrima que derramava, cada palavra dura que ouvia, estava preparando-o para o próximo capítulo de sua vida. Um capítulo que revelaria ao mundo o propósito para o qual ele havia sido chamado. A luz que começava a brilhar em Frei José não poderia mais ser ignorada, e logo ele se tornaria uma testemunha viva de como Deus escolhe os pequenos e os humildes para realizar grandes obras. Os dias de Frei José no mosteiro eram marcados por orações fervorosas e trabalho incansável. Mas ele sabia que, para progredir na vida religiosa, teria que enfrentar um dos desafios mais assustadores de sua vida: os estudos. A igreja exigia que qualquer candidato ao sacerdócio demonstrasse domínio de doutrina, escritura e teologia. Para um homem simples como Frei José, que mal sabia ler e tinha dificuldades em reter informações, essa era uma barreira quase intransponível. Ele não era apenas um estudante medíocre, sentia-se completamente incapaz diante dos livros, como se suas páginas fossem um idioma estrangeiro. As aulas diárias eram um tormento silencioso. Sentado em uma longa mesa de madeira no refeitório do mosteiro, rodeado por colegas que pareciam compreender com facilidade os ensinamentos do instrutor, Frei José se esforçava para acompanhar. O eco das palavras técnicas sobre doutrina ressoava em sua mente como um ruído confuso. Ele segurava a pena com
dedos trêmulos, tentando copiar o que era escrito no quadro, mas suas anotações ficavam incompletas. Nos momentos de pausa, ele saía para o jardim e, sozinho, levantava os olhos ao céu, implorando: Senhor, se é sua vontade, ajude-me a aprender. O maior obstáculo, porém, não era o conteúdo das aulas, mas a expectativa de um exame final que decidiria se ele seria digno de ser ordenado. O exame seria conduzido por um bispo, e Frei José sabia que as perguntas poderiam abranger qualquer área da teologia. Ele passava as noites em claro, com um livro nas mãos, tentando memorizar ao menos uma parte do material. Quando a exaustão o dominava, ele se ajoelhava diante de sua pequena imagem da Virgem Maria e, com lágrimas nos olhos, dizia: Eu não tenho nada a oferecer além do meu coração. Ensina-me, mãe, o que devo dizer. Os dias que antecederam o exame foram tomados por uma tensão quase palpável. Seus colegas discutiam ansiosamente possíveis perguntas e trocavam anotações. Frei José, no entanto, mantinha-se em silêncio. Ele sabia que não tinha controle sobre o que aconteceria e, por isso, entregava tudo a Deus. Na noite anterior ao exame, enquanto os outros ainda revisavam, ele foi à capela do mosteiro. O silêncio era quebrado apenas pelo som suave de suas sandálias sobre o chão de pedra. Ajoelhou-se diante do sacrário e ficou ali por horas, em oração silenciosa, até que o cansaço o levou de volta à cela. No dia do exame, Frei José acordou cedo. O mosteiro estava em um estado de expectativa incomum. Todos sabiam que aquele era o dia em que cada candidato mostraria seu valor. O salão onde o exame seria realizado estava preparado com simplicidade, mas o ambiente era carregado de nervosismo. O bispo, um homem de expressão séria e olhar penetrante, sentou-se à cabeceira da mesa, rodeado por outros clérigos que tomariam nota das respostas. Frei José esperava sua vez, sentado em um banco duro, com as mãos entrelaçadas e a cabeça baixa. O murmúrio das vozes dos outros candidatos, respondendo às perguntas, soava como um zumbido distante. Ele sentia o peso da incerteza em cada respiração. Quando chegou sua vez, Frei José se levantou lentamente. Cada passo em direção ao bispo parecia um desafio em si mesmo. Ele se ajoelhou diante do bispo, como era costume, e aguardou a pergunta. O bispo abriu um grande livro, passou os olhos por uma página e começou a falar. Por um momento, Frei José sentiu o mundo parar. A pergunta que o bispo formulou foi exatamente sobre o único trecho das Escrituras que ele havia conseguido memorizar com clareza. Com uma voz firme, mas humilde, ele respondeu de maneira completa e precisa. O silêncio que se seguiu foi interrompido pelo bispo, que balançou a cabeça em aprovação e disse: Está correto. A sala ficou em silêncio. Muitos dos presentes ficaram impressionados com a precisão de sua resposta, enquanto outros não conseguiam esconder sua surpresa. Para Frei José, no entanto, aquele não era um momento de orgulho, mas de gratidão. Ele sabia que não havia sido por seus próprios méritos que conseguira responder. Em seu coração, repetia incessantemente: Obrigado, Senhor. Obrigado, Maria. Após o exame, Frei José foi ordenado sacerdote. A cerimônia realizada na capela do mosteiro foi simples, mas profundamente significativa para ele. Ao ajoelhar-se diante do altar para receber a imposição das mãos, ele sentiu uma onda de emoção que parecia envolver todo o seu ser. Era como se todos os anos de rejeição, dificuldades e dúvidas tivessem levado àquele momento. Ele não era mais o menino rejeitado da aldeia, nem o noviço desajeitado. Agora era um servo de Deus, chamado a levar sua luz ao mundo. O milagre da aprovação no exame se tornou um marco na vida de Frei José e um testemunho vivo de que Deus não escolhe os mais capazes, mas capacita os escolhidos. Sua história começou a se espalhar, não apenas entre os frades,
mas também entre os fiéis que viam nele um exemplo de como a fé pode superar as limitações humanas. Contudo, para Frei José, aquele era apenas o início de uma nova jornada. Ele sabia que ser sacerdote não era um privilégio, mas uma responsabilidade que exigiria ainda mais humildade, dedicação e entrega. E ele estava preparado para carregar essa cruz, com o mesmo coração simples e confiante que sempre o guiou. Após sua ordenação sacerdotal, Frei José começou a exercer suas funções de maneira humilde e silenciosa, como sempre havia sido sua conduta. Ele celebrava missas com uma devoção tão profunda que os fiéis eram tomados por um misto de admiração e reverência. Mas foi também durante essas celebrações que os dons extraordinários de Frei José começaram a se manifestar. Esses fenômenos, que surpreenderiam seus contemporâneos e se tornariam parte essencial de sua história, mudariam o curso de sua vida para sempre. Era um dia comum, como tantos outros no mosteiro. A capela estava silenciosa, exceto pelo leve sussurro das orações dos frades. O som de um suspiro coletivo ecoou pela capela, seguido por um silêncio absoluto, como se até mesmo o ar houvesse parado em reverência. Quando Frei José voltou ao chão, não parecia estar consciente do que havia acontecido. Para ele, aquele momento de elevação física não era diferente dos muitos outros em que sua alma parecia se erguer em oração. Mas para os que estavam ao seu redor, aquilo era um sinal inequívoco de algo divino. Frei José, vestido com os paramentos simples de sua ordem, iniciou a celebração da Eucaristia. Ele seguia os ritos com uma atenção quase sobrenatural, cada gesto impregnado de significado e amor. No momento da elevação da hóstia, algo extraordinário aconteceu. Frei José, tomado por uma intensa emoção espiritual, começou a se elevar do chão, pairando por alguns instantes diante do altar. Os fiéis presentes ficaram imóveis, sem acreditar no que viam. Alguns frades, comovidos, se ajoelharam em lágrimas, enquanto outros, mais cautelosos, trocaram olhares preocupados. Afinal, como interpretar um fenômeno tão inexplicável? Os episódios de levitação começaram a se repetir, sempre durante momentos de oração profunda. Não era algo que Frei José podia controlar ou prever. Ele mesmo ficava confuso quando, ao voltar a si, percebia os olhares atônitos dos que o cercavam. Havia ocasiões em que ele se elevava durante procissões, diante de multidões de fiéis, o que aumentava ainda mais a curiosidade e a admiração em torno de sua figura. A notícia de seus dons começou a se espalhar rapidamente. Pessoas de todas as partes da Itália viajavam longas distâncias para assistir a uma missa celebrada por Frei José, esperando testemunhar o inexplicável. Apesar da fama crescente, Frei José sentia-se desconfortável com a atenção que recebia. Ele não via seus dons como algo que o tornasse especial. Pelo contrário, acreditava que eram um fardo que Deus havia permitido para sua purificação. Em momentos de solidão, ele se ajoelhava em sua cela e orava em silêncio, pedindo força para lidar com o que ele chamava de provações da glória humana. Ele temia que a admiração das pessoas pudesse distraí-lo de sua verdadeira missão, servir a Deus com simplicidade e humildade. No entanto, nem todos viam os dons de Frei José como sinais divinos. Investigar mais profundamente. Uma investigação formal foi iniciada. Frei José foi submetido a interrogatórios rigorosos, durante os quais respondeu a todas as perguntas com humildade e sinceridade. Ele não tentou justificar os fenômenos, apenas reiterou que tudo o que acontecia era obra de Deus e não dele. Durante as entrevistas, manteve a calma, mesmo quando confrontado com dúvidas e críticas. Sua postura desarmava até mesmo os inquisidores mais céticos, que, ao final, não encontraram nada. Dentro do mosteiro,
Havia aqueles que olhavam com desconfiança para os fenômenos que o cercavam. Alguns acreditavam que ele poderia estar fingindo, enquanto outros suspeitavam de influência maligna. Essas acusações, embora dolorosas, não abalaram sua fé. Se é para a glória de Deus que se faça a sua vontade, dizia ele, com serenidade. Mas as tensões no mosteiro começaram a crescer. Os superiores de sua ordem, temendo que os eventos atraíssem atenção indesejada para a comunidade, decidiram que pudesse sugerir falsidade ou manipulação. Apesar de ter sido absolvido pela investigação, Frei José enfrentou novas provações. Seus superiores decidiram transferi-lo para um mosteiro mais isolado, na esperança de reduzir a atenção que seus dons atraíam. Ele aceitou a decisão sem questionar, vendo nela uma oportunidade de aprofundar sua vida de oração e penitência. Para ele, a obediência era um dos maiores atos de amor que podia oferecer a Deus, e ele a cumpria com total entrega. O novo mosteiro, localizado em uma região remota, era um lugar de silêncio e simplicidade. As pedras das paredes, frias ao toque, pareciam sussurrar histórias de séculos de devoção. Frei José encontrou ali um refúgio para sua alma. Contudo, mesmo naquele lugar afastado, seus dons continuaram a se manifestar. Os frades que viviam com ele passaram a relatar episódios em que ele era visto levitando durante a oração noturna ou enquanto meditava em frente ao crucifixo. Esses testemunhos, embora feitos com discrição, acabaram se espalhando e, mais uma vez, as pessoas começaram a viajar para vê-lo. Frei José, no entanto, nunca se deixou levar pela fama. Ele sabia que os dons que recebia não eram para sua glória, mas para mostrar ao mundo a grandeza de Deus. Cada levitação, cada êxtase, era para ele um lembrete de sua pequenez e da infinita misericórdia divina. Embora sua vida fosse cheia de provações, ele enfrentava cada desafio com a confiança de que Deus o guiava em cada passo, mesmo os que não tocavam o chão. Essa etapa de sua vida marcou o início de uma série de eventos que fortaleceriam sua reputação como um dos santos mais extraordinários da história da Igreja, mas também foi um período de grandes sofrimentos interiores, nos quais ele precisou aprender a carregar o peso da santidade com humildade e fé inabaláveis. Frei José sabia que sua missão não era ser compreendido, mas ser fiel. E isso ele fazia com uma dedicação que tocava profundamente todos os que tinham o privilégio de conhecê-lo. A fama de Frei José como o frade voador se espalhava rapidamente por toda a Itália, alcançando não apenas fiéis devotos, mas também líderes da igreja e até mesmo figuras políticas. Sua reputação atraiu multidões ao mosteiro, muitas vezes perturbando a rotina tranquila dos frades. Mas essa notoriedade também despertou suspeitas e ciúmes. Em uma época marcada pelo rigor da Inquisição, qualquer sinal de algo fora do comum era visto com desconfiança. Frei José, com seus dons extraordinários, tornou-se o centro de debates acalorados dentro e fora de sua ordem. A Igreja, preocupada em proteger sua imagem e assegurar que os dons de Frei José não fossem mal interpretados, decidiu iniciar uma nova investigação. O processo era diferente dos anteriores. Desta vez, ele foi chamado a se apresentar perante altos membros do clero em um ambiente frio e intimidador. A sala de audiência era escura, iluminada apenas por velas cujas chamas tremulavam sob o vento que escapava pelas frestas das janelas. O eco dos passos dos inquisidores no chão de pedra parecia ressoar como um aviso severo. Frei José, vestido com seu hábito simples, entrou com a cabeça baixa, murmurando orações silenciosas. Mas o julgamento da igreja não era o único peso que Frei José carregava. A crescente atenção pública fez com que ele fosse transferido repetidamente de um mosteiro para outro na tentativa de mantê-lo longe das multidões. Em cada novo local,
ele chegava com a mesma atitude submissa, pronto para aceitar o que Deus permitisse. Mas a solidão dessas mudanças era profunda. As perguntas que lhe fizeram eram diretas e, em alguns momentos, duras. Por que você acredita que Deus o escolheu para manifestar tais dons? Perguntaram. Frei José, em sua humildade característica, respondeu: Eu não sei. Sou apenas um servo inútil, e tudo o que acontece vem dele, não de mim. Sua resposta, simples mas profunda, desarmava os inquisidores, que, apesar de toda a formalidade, não conseguiam encontrar nele nenhum indício de falsidade ou orgulho. Ele deixava para trás irmãos com quem havia criado laços e precisava recomeçar em lugares desconhecidos, muitas vezes enfrentando o ceticismo de novos companheiros que o recebiam com reservas. Em um desses mosteiros, localizado em uma região montanhosa e isolada, Frei José viveu um dos períodos mais difíceis de sua vida. O local, cercado por colinas cobertas de neblina, era frio e austero. As paredes de pedra da sua cela eram úmidas e o vento noturno que entrava pelas frestas fazia a lamparina oscilar, lançando sombras inquietantes. Frei José passava longas horas em oração, muitas vezes ajoelhado no chão duro, buscando força para suportar o isolamento. Sentia falta das pessoas que vinham a ele em busca de consolo espiritual. Agora, parecia que sua missão havia sido interrompida. Os frades desse mosteiro, inicialmente céticos, começaram a observar com mais atenção sua vida. Eles perceberam que, mesmo diante da solidão, Frei José nunca reclamava. Ele cumpria as tarefas mais simples com a mesma devoção com que celebrava a missa. Quando não estava em oração, ajudava no jardim ou cuidava do pequeno rebanho do mosteiro. Ele vive como se cada momento fosse uma oferta a Deus, comentou um dos frades. Aos poucos, aqueles que o haviam recebido com desconfiança passaram a admirá-lo, vendo nele um exemplo de santidade silenciosa. No entanto, os dons de Frei José continuaram a se manifestar, mesmo em meio ao isolamento. Em uma tarde, enquanto meditava em frente a uma imagem da Virgem Maria na capela do mosteiro, ele entrou em êxtase. Os frades presentes relataram que seu corpo foi elevado suavemente, como se fosse atraído por uma força invisível. Ele permaneceu suspenso no ar por vários minutos, com o rosto iluminado por uma expressão de paz e alegria que parecia transcender o entendimento humano. Ao retornar ao chão, estava tão sereno como antes, como se nada extraordinário tivesse acontecido. Esses eventos reforçaram sua reputação, mas também atraíram nova atenção indesejada. A igreja decidiu transferi-lo novamente, desta vez para um local ainda mais isolado. Frei José aceitou a decisão com obediência absoluta, embora cada nova mudança trouxesse consigo a dor de deixar para trás aquilo que começava a construir. Deus está comigo em qualquer lugar, dizia ele, com a serenidade de quem confiava plenamente na providência divina. A última transferência o levou a um pequeno mosteiro em Ósimo, onde passaria os últimos anos de sua vida. Lá, foi colocado sob vigilância rigorosa, com ordens estritas para evitar qualquer contato com o público. A cela onde vivia era ainda mais simples que as anteriores, e ele tinha poucas oportunidades de sair. Apesar disso, Frei José encontrou na solidão uma oportunidade para se aprofundar ainda mais na oração. Quanto menos tenho do mundo, mais encontro de Deus, confidenciou a um frade que lhe levava alimentos. Os anos em Ósimo foram marcados por uma mistura de paz interior e sofrimento físico. Frei José começou a sentir os efeitos do envelhecimento e da saúde frágil. Suas pernas, que tantas vezes haviam se elevado em êxtase, agora doíam com frequência, e ele tinha dificuldade para caminhar. Mesmo assim, continuava a celebrar a missa sempre que possível, colocando todo o seu coração em cada palavra e gesto.
Para ele, cada celebração era um encontro íntimo com Deus, uma renovação da fé que o sustentava. A solidão e a perseguição moldaram ainda mais o caráter de Frei José. Ele aprendeu a amar o silêncio, a aceitar as provações e a transformar cada dificuldade em um ato de entrega. Sua vida era um testemunho vivo de que a verdadeira santidade não está em grandes gestos, mas na fidelidade cotidiana, mesmo quando ninguém está olhando. E, embora ele não soubesse, sua jornada de fé e humildade estava preparando o terreno para um legado que inspiraria gerações futuras. No pequeno mosteiro de Ósimo, onde Frei José passava seus últimos anos sob rigorosa vigilância, uma peculiaridade continuava a acompanhá-lo. Mesmo isolado, as pessoas encontravam maneiras de buscá-lo. Por mais que os superiores tentassem mantê-lo distante do público, notícias sobre sua santidade e seus dons extraordinários continuavam a se espalhar. Era como se o próprio sopro da fé carregasse seu nome até os desesperados. Pobres, enfermos e aflitos faziam longas viagens para chegar ao mosteiro, trazendo consigo não apenas suas dores físicas e espirituais, mas também uma esperança inabalável de que o humilde frade pudesse interceder por eles. Certo dia, uma mulher idosa chegou ao mosteiro, exausta, após uma jornada que parecia impossível para alguém de sua idade. Suas mãos estavam marcadas pelo trabalho árduo e seus olhos, cheios de lágrimas, revelavam uma história de sofrimento que não precisava ser contada em palavras. Ela trazia um pequeno embrulho, protegido por um lenço gasto, que entregou a um dos frades, pedindo que o levassem a Frei José. Dentro do embrulho havia uma peça de roupa de seu neto, uma criança gravemente enferma. A mulher não ousava pedir um encontro com Frei José, pois sabia das restrições, mas implorava por uma oração. Ao receber o objeto, Frei José o segurou com cuidado e, em silêncio, começou a rezar. Os frades que o observaram relataram que ele entrou em um estado de profunda contemplação, como se estivesse conversando diretamente com Deus. Alguns dias depois, a mulher retornou ao mosteiro, desta vez trazendo notícias. Seu neto estava milagrosamente curado. Esses relatos de cura começaram a se multiplicar. Mesmo em seu isolamento, Frei José se tornava um canal de graça para aqueles que precisavam desesperadamente de ajuda. Em uma ocasião, um homem que havia perdido tudo em um incêndio veio até o mosteiro com nada além de roupas simples e uma alma cheia de desespero. Ele não sabia ao certo o que pedir, mas Frei José o acolheu com um sorriso caloroso e palavras de encorajamento. Confie em Deus, pois Ele sempre provê, mesmo quando tudo parece perdido. O homem saiu dali com um semblante renovado, como se a simples presença de Frei José tivesse restaurado sua fé. A capela do mosteiro, embora pequena, começava a ser vista como um lugar sagrado por aqueles que tinham a sorte de presenciar as missas celebradas por Frei José. Nessas ocasiões, a atmosfera era diferente, como se cada canto da capela estivesse impregnado de uma paz divina. Frei José conduzia a liturgia com uma devoção que transcendia o ordinário. Seus movimentos eram lentos e deliberados, sua voz suave e cheia de reverência. Durante o momento da consagração, muitos dos presentes relatavam sentir uma presença espiritual tão forte que não conseguiam conter as lágrimas. Uma das características mais marcantes de Frei José era sua habilidade de se conectar profundamente com as pessoas, mesmo sem conhecê-las. Ele tinha uma empatia quase sobrenatural que lhe permitia sentir as dores e preocupações de quem o procurava. Em uma ocasião, uma jovem mulher, consumida pela culpa por escolhas que havia feito no passado, foi levada ao mosteiro por sua mãe. Ela não conseguia falar,
Tamanha era sua angústia, mas Frei José, ao olhar em seus olhos, simplesmente disse: Deus conhece seu coração e espera por você com braços abertos. Essas palavras, simples mas cheias de verdade, tocaram a alma da jovem de uma forma que mudou sua vida para sempre. Apesar do impacto positivo que tinha sobre tantas vidas, Frei José continuava enfrentando desafios em sua vida pessoal. O isolamento imposto pelos superiores era um fardo pesado, especialmente porque ele sabia que muitas pessoas precisavam de sua ajuda, mas não podiam alcançá-lo. Às vezes, em momentos de solidão, ele se ajoelhava em sua cela e chorava, não por si mesmo, mas por aqueles que não podia consolar. Senhor, dizia em oração, use-me como quiser, mesmo que eu não possa ver o fruto do meu trabalho. O mais extraordinário em Frei José era que ele jamais atribuía a si mesmo os méritos pelos milagres que aconteciam ao seu redor. Sempre dizia que tudo vinha de Deus e que ele era apenas um instrumento imperfeito nas mãos do Criador. Essa humildade tocava profundamente aqueles que o conheciam, especialmente os frades que viviam com ele. Um deles, que inicialmente havia sido cético em relação à santidade de Frei José, confidenciou mais tarde: Eu nunca vi alguém tão pequeno aos olhos do mundo, mas tão grande aos olhos de Deus. Com o passar do tempo, a saúde de Frei José começou a se deteriorar. Ele sofria de dores constantes, mas nunca reclamava. Pelo contrário, aceitava seu sofrimento como uma forma de se unir ainda mais à paixão de Cristo. Quando não estava em oração, dedicava seu tempo a ajudar os outros frades em pequenas tarefas ou a escrever cartas para aqueles que pediam sua intercessão. Mesmo em sua fraqueza física, sua força espiritual era inabalável. Os últimos anos de Frei José foram marcados por uma combinação única de sofrimento pessoal e impacto profundo na vida daqueles que o conheciam. Ele se tornou para muitos um símbolo de esperança em tempos de dificuldade, um exemplo de como a fé pode transformar até mesmo as circunstâncias mais desafiadoras. Sua presença, mesmo em um mosteiro remoto, era uma luz que iluminava o caminho de muitos. E embora ele não soubesse, estava plantando as sementes de um legado que continuaria a inspirar gerações por séculos. Nos últimos anos de sua vida, Frei José de Cupertino viveu em isolamento quase total no mosteiro de Ósimo. Para os superiores de sua ordem, essa decisão era necessária para protegê-lo da atenção que seus dons milagrosos atraíam. No entanto, para Frei José, era mais uma oportunidade de aprofundar sua união com Deus. A cela onde vivia era tão pequena e austera que, aos olhos do mundo, parecia quase indigna para alguém com tantos méritos espirituais. Mas para ele, aquele espaço solitário era um santuário onde podia se entregar inteiramente à oração. As manhãs no mosteiro eram silenciosas, interrompidas apenas pelo som distante do sino que anunciava o início do dia. Frei José começava suas jornadas em profunda meditação, ajoelhado sobre o chão de pedra fria. A luz suave que entrava pela pequena janela iluminava seu rosto sereno, mas cansado. O tempo havia deixado marcas em seu corpo frágil, mas sua alma parecia mais forte do que nunca. Ele oferecia cada pequeno gesto, cada respiração, como um ato de louvor. Para ele, o silêncio não era vazio, mas um diálogo constante com Deus. A solidão, porém, também trazia momentos de angústia. Havia noites em que Frei José, deitado em sua cama simples, sentia o peso da saudade daqueles que antes vinham até ele em busca de consolo. Lembrava-se das mães aflitas, dos doentes desesperados e dos pobres que lhe pediam ajuda. Agora, isolado do mundo, ele só podia interceder por eles em oração. Muitas vezes, chorava em silêncio, não por si mesmo, mas pelas almas que carregava em seu coração.
Senhor, não me permita esquecer aqueles que precisam de sua graça, murmurava enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto. Apesar das restrições, havia ocasiões em que Frei José ainda celebrava a missa para os frades do mosteiro. Esses momentos eram especialmente marcantes. Mesmo debilitado, ele se aproximava do altar com uma reverência que comovia a todos. Cada palavra que pronunciava parecia carregada de um significado profundo, como se ele estivesse verdadeiramente consciente do mistério que celebrava. Durante a consagração, era comum que lágrimas brotassem de seus olhos, reflexo de sua imensa devoção. É o momento mais próximo que temos do céu, confidenciou certa vez a um irmão. As manifestações de seus dons extraordinários também continuaram, mesmo nesse período de reclusão. Os frades relataram que, em diversas ocasiões, encontraram Frei José em estado de êxtase durante suas orações. Em uma noite especialmente fria, um jovem noviço que levava uma tigela de sopa à cela do frade encontrou-o ajoelhado, com os olhos fixos em uma imagem do crucificado. Frei José estava suspenso levemente do chão, com uma expressão de paz indescritível. O noviço, tomado por uma mistura de medo e admiração, deixou a tigela no chão e saiu correndo, mas mais tarde descreveu a cena como o momento mais sagrado que já presenciei. A saúde de Frei José, no entanto, começou a se deteriorar rapidamente. Ele sofria de dores intensas nas pernas que o impediam de andar com facilidade. Mesmo assim, recusava-se a reclamar. Quando os frades insistiam para que ele descansasse mais, respondia com um sorriso: "O que é o meu sofrimento comparado ao de Nosso Senhor na cruz?" Essa atitude de aceitação impressionava profundamente aqueles ao seu redor, que viam nele um exemplo vivo de humildade e resignação. Um dos momentos mais comoventes desse período aconteceu quando Frei José foi chamado para ouvir a confissão de um frade que estava gravemente doente. Apesar de sua própria fraqueza, ele foi até a cela do irmão, caminhando com dificuldade, mas com uma determinação que parecia vir de outra fonte. Ao ouvir a confissão, segurou as mãos do frade e disse: "Confie na misericórdia de Deus, pois ela é maior do que qualquer pecado." O frade, consolado por essas palavras, faleceu pouco tempo depois, com um semblante de paz que impressionou todos os que o viram. Mesmo em seus últimos dias, Frei José continuava a transmitir uma profunda serenidade. Ele sabia que seu tempo na terra estava chegando ao fim, mas isso não o assustava. Pelo contrário, ele aguardava com alegria o momento de se encontrar com Deus. "Não temo a morte", disse a um frade que cuidava dele, "pois sei que estou indo ao encontro do amor." Nos dias que antecederam sua partida, Frei José foi acometido por febres que o deixaram ainda mais debilitado. Mesmo assim, ele continuava a rezar, segurando um pequeno crucifixo em suas mãos. Em suas últimas horas, foi levado à capela do mosteiro, onde pediu para receber a Eucaristia. Com uma voz fraca, mas cheia de devoção, pronunciou suas últimas palavras: "Meu Deus, meu tudo." Ao receber o corpo de Cristo, seu rosto se iluminou com uma expressão de paz que jamais seria esquecida pelos que estavam presentes. No dia 18 de setembro de 1663, Frei José partiu deste mundo. Seu corpo, tão marcado pelo sofrimento, descansava agora em serenidade, mas sua alma, tão profundamente conectada com Deus, havia alcançado a eternidade. Para os frades do mosteiro, sua morte não foi um adeus, mas o início de um legado que continuaria a inspirar gerações. A morte de Frei José de Cupertino, em 18 de setembro de 1663, não marcou o fim de sua história. Pelo contrário, foi o início de um legado que transcendeu as fronteiras do mosteiro de Ósimo e ecoou por toda a igreja. No dia seguinte ao seu falecimento, a notícia se espalhou rapidamente, levando multidões ao pequeno mosteiro.
Homens, mulheres e crianças percorriam longas distâncias, não apenas para prestar suas homenagens, mas também para tocar em algo que pertencera ao frade santo, acreditando que sua intercessão continuava viva. No humilde quarto onde ele passou seus últimos dias, o ar parecia impregnado de um silêncio reverente. As paredes de pedra, que tantas vezes testemunharam suas orações e lágrimas, agora guardavam a memória de um homem que havia se tornado um canal visível da graça divina. Os frades do mosteiro, que inicialmente o haviam recebido com desconfiança, agora se moviam em meio às multidões, narrando histórias de sua santidade com vozes embargadas pela emoção. Cada relato parecia iluminar ainda mais a figura de Frei José, revelando não apenas os dons extraordinários que ele possuía, mas também sua imensa humildade e humanidade. O corpo de Frei José foi velado na capela do mosteiro, um espaço simples, mas que, naquele momento, parecia sagrado. A luz das velas tremulava suavemente, refletindo nas lágrimas dos fiéis que se ajoelhavam ao seu redor. Entre os presentes estavam muitas das pessoas que haviam sido tocadas diretamente por ele. Uma jovem mãe segurava nos braços um bebê que, segundo ela, havia sido curado após uma oração de Frei José. Um idoso, de mãos trêmulas, contava aos que estavam próximos como o frade o ajudara a encontrar paz em meio ao luto pela perda de sua esposa. Histórias como essas eram murmuradas em toda a capela, tecendo um retrato vivo do impacto que ele havia tido na vida de tantos. Pouco tempo após sua morte, começaram a surgir relatos de milagres atribuídos à intercessão de Frei José. Uma família relatou que, após rezar junto ao seu túmulo, um parente enfermo recuperou a saúde de forma inexplicável. Outra história, igualmente impressionante, vinha de um estudante que, em desespero por causa de um exame difícil, pediu a ajuda do santo e, milagrosamente, foi aprovado. Esses relatos se multiplicaram rapidamente, fazendo com que a devoção a Frei José se espalhasse por toda a Europa. O processo de canonização de Frei José de Cupertino começou oficialmente poucos anos após sua morte, mas não foi um caminho fácil. Naquela época, a Igreja era extremamente rigorosa em avaliar a autenticidade de milagres e virtudes atribuídos aos candidatos à santidade. Testemunhas foram convocadas para relatar suas experiências com Frei José, e os arquivos do mosteiro foram examinados minuciosamente. O testemunho dos frades que haviam convivido com ele foi especialmente importante. Muitos descreveram com detalhes os episódios de levitação, mas também enfatizaram sua humildade inabalável, sua paciência diante das provações e sua profunda vida de oração. Enquanto o processo seguia, a devoção popular a Frei José continuava a crescer. Igrejas começaram a ser dedicadas em sua honra, e pinturas retratando-o em oração ou em levitação adornavam capelas por toda a Itália. Um dos aspectos mais marcantes de sua devoção era sua conexão especial com estudantes. Por causa do milagre que permitiu sua aprovação no exame, Frei José tornou-se um patrono natural daqueles que enfrentavam dificuldades nos estudos. Até hoje, muitos estudantes rezam pedindo sua intercessão antes de provas importantes, encontrando nele um amigo celestial que compreende suas lutas. Em 16 de julho de 1767, Frei José foi canonizado pelo Papa Clemente XIII, tornando-se São José de Cupertino. A cerimônia realizada em Roma foi um momento de grande alegria para os fiéis que haviam acompanhado sua história. O Papa, em sua homilia, destacou que a santidade de São José não estava apenas em seus dons miraculosos, mas, sobretudo, em sua humildade e total confiança em Deus. Ele nos ensina, disse o Papa, que a verdadeira grandeza está em reconhecer nossa pequenez diante do Altíssimo. Hoje, o túmulo de São José de Cupertino, localizado na igreja de Osimo, é um lugar de peregrinação constante.
Fiéis de todas as partes do mundo visitam o local para pedir sua intercessão ou simplesmente para se inspirar em seu exemplo de fé e obediência. O pequeno mosteiro onde ele viveu seus últimos anos foi transformado em um museu que preserva objetos pessoais, como o crucifixo que ele segurava em seus momentos finais e o hábito simples que usava. Esses itens, embora humildes, têm um significado profundo para aqueles que os veem, pois representam a vida de um homem que colocou Deus acima de tudo. O legado de São José de Cupertino vai muito além dos milagres que realizou. Ele é um testemunho vivo de que Deus escolhe os pequenos e os humildes para realizar grandes obras. Sua história continua a inspirar pessoas em todo o mundo, mostrando que mesmo em meio às maiores limitações, é possível alcançar uma santidade que transforma vidas. E assim, aquele frade simples que tantas vezes foi mal compreendido, tornou-se um farol de esperança, lembrando a todos que, com fé, é possível voar acima das dificuldades da vida. Para finalizar, convidamos você a se inscrever no canal Vozes Sagradas e a fazer parte da nossa comunidade. Se essa história de São José de Cupertino tocou o seu coração, deixe um comentário com a sua opinião, compartilhe o vídeo com amigos e familiares e não se esqueça de deixar seu like para que possamos continuar trazendo histórias inspiradoras. Queremos saber também quais santos você gostaria de ver nos próximos vídeos. Sua participação é muito importante para nós e nos ajuda a espalhar essas mensagens de fé e esperança.